Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde e na paz, pessoal. Estou me recuperando aos poucos da minha saúde, pessoal. Há alguns exames ainda a fazer, mas vai dar tudo certo. Nós iremos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, pessoal, a Atos. Aqui nós estamos no portal Respostas Bíblicas do Bíblia On. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho com o mesmo nome. Na verdade, o livro de Atos é uma continuação direta do Evangelho de Lucas. Lucas era um médico que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens. Ele provavelmente era um gentil convertido que não conheceu Jesus, mas que conheceu pessoas que tiveram contato direto com Cristo. Aqui eu estou apenas narrando o que está no portal, pessoal, ok? Por que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos como continuação de seu evangelho, para que Teófilo tivesse a certeza das coisas que aprendeu sobre Jesus, sobre o Messias, que em hebraico é Yeshua HaMashiach. Lucas queria registrar como a igreja começou. A igreja somos nós, pessoal, não é templo físico algum. O cristianismo estava crescendo rapidamente e havia muitas histórias diferentes, circulando sobre como tudo começou. Lucas investigou tudo com cuidado, recolheu os relatos de pessoas que viram o que realmente aconteceu e organizou a informação. No seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ele contou sobre a vida e o ministério de Jesus, que é o assunto principal do cristianismo. Atos dos Apóstolos continua a história, mostrando como os discípulos do Messias fundaram a igreja e começaram a pregar o Evangelho para todo o mundo. Em Atos dos Apóstolos, Lucas mostrou que foi o Criador, Yahweh Tsevaot, Deus, quem fundou a igreja. Não era apenas uma nova filosofia, nem uma seita do judaísmo. O Messias ressuscitou e mandou seus discípulos anunciarem o evangelho a todos os povos. O que acontece até hoje, pessoal, e irá continuar ocorrendo. O Espírito Santo do Criador capacitou os discípulos a fazer esse trabalho e foi por isso que tinham tanto sucesso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos para mostrar que o Evangelho é para todos, não só para os judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 35. Ou seja, é para qualquer um, pessoal. Pessoas, muitas nacionalidades e origens se converteram e receberam o Espírito Santo nos primeiros tempos da igreja. Antes, a Bíblia focava muito no povo judeu, mas agora o Criador começou a cumprir sua promessa de abençoar todos os povos da terra. Só para termos um entendimento do que é Atos dos Apóstolos, pessoal. Iremos agora para Atos capítulo 1. Estou aqui na versão King James. Versão King James, do Rei James.
Atos capítulo 1. Já escrevi, ó Teófilo, um tratado sobre tudo o que o Messias começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, por meio do Espírito Santo, instruções aos apóstolos que havia escolhido. Até a terminação do Messias, pessoal, para os apóstolos. A quem, versículo 3, a quem também, depois de seu sofrimento, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando a respeito do reino do Criador. Versículo 4. E estando reunidos com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Pois João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando se reuniram, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Indagaram ao Messias, ao nosso Salvador. E ele lhes disse, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Desculpa, pessoal, e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. E tendo ele dito essas coisas, enquanto eles olhavam, foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu, ocultando-o dos seus olhos. Ou seja, a ascensão do Messias ao Pai, ao nosso Pai, ao Pai dele, pessoal, o Criador de tudo. Versículo 10. E quando eles olhavam atentamente para o céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois homens vestidos de branco, os quais também disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, Yeshua HaMashiach, esse mesmo Messias, que dentre vocês foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o viram subir. Ou seja, ele retornará, pessoal. Então voltaram para Jerusalém, partindo do monte chamado das Oliveiras, que fica a uma distância de caminhada de um dia de sábado de Jerusalém. E entrando eles, subiram a um cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe do Messias, e com os irmãos dele. Ou seja, todos em orações e súplicas. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos discípulos e disse, estavam reunidos cerca de 120 pessoas. Homens e irmãos, esta escritura que o Espírito Santo falou pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam o Messias,
precisa ter sido cumprida. Pois ele estava entre nós e havia recebido parte deste ministério. É como o Messias disse a eles, isso teria que acontecer, pessoal, por vontade do nosso Pai, do Pai do Messias, do Criador. Ora, este homem comprou um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso é para todos aqueles que praticam iniquidade e não se arrependem, pessoal. Continuam praticando os mesmos erros. Isso era do conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo é chamado em sua própria língua de Aceldama, isto é, campo de sangue. Interessante, pessoal. Versículo 20. Pois está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua habitação, e ninguém habite nela, e tome o seu episcopado a outro. Essa região ficou maculada, pessoal. Versículo 21. Portanto, dentre esses homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou, Portanto, dentre esses homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde o batismo de João até um dia em que ele foi elevado ao céu, é necessário que alguém seja ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. E nomearam 2, José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome Justo, e Matias. E eles oraram, dizendo, Tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual destes 2 escolheste, para que ele possa participar deste ministério e apostolado, do qual Judas caiu por transgressão, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Em versículo 26, pessoal, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Muito interessante, pessoal. Atos, capítulo 1, escrito por Lucas. Eu espero, pessoal, que eu esteja ainda contribuindo com vocês, levando, na medida do possível. Eu não sou especialista da Bíblia Sagrada. Vocês sabem disso. Que eu possa estar contribuindo para que as pessoas tenham o discernimento que existe o Messias e o Criador. Pessoal, não estamos aqui por acaso. Tudo que existe foi criado por eles, pelo Criador e pelo Messias. E nós estamos no tempo em que o Messias alertou o tempo do fim. E é o nosso tempo, pessoal. Espero que todos estejam com muita saúde, em paz, com a família principalmente e com os irmãos. E que tenham o discernimento de filtrar o que acontece no mundo, pessoal. E tomar o cuidado também com as versões que são produzidas a cada momento da Bíblia Sagrada, pessoal.
as melhores versões da Bíblia Sagrada são exatamente as antigas, elas são mais fidedignas com as origens em hebraico, aramaico e também as divisões do aramaico, arcaico, acho que é hebraico também, e o próprio grego. Eu não sou especialista na Bíblia, pessoal. É fundamental que a gente tenha fé no nosso Messias, no Salvador, no Filho do Pai, para alcançarmos a salvação, pessoal. Esse mundo ele é passageiro, nós estamos aqui um tempo breve e já é determinado quando nós partiremos. Fiquem com nosso Messias, nosso Salvador e com o Criador, nosso Pai. E até o próximo vídeo, se assim eles permitirem, pessoal. Um forte abraço a todos.